Brasília foi palco de uma reunião pra lá de importante. Olha, há quanto tempo a gente não via essa tropa reunida, né? No Supremo Tribunal Federal, 11 ministros do Supremo, Procurador-Geral da República, 2 ministros de Estado, presidente do Senado, presidente da Câmara. Ó, o tempo dessa gente é valiosíssimo. Então, só mesmo um assunto pra lá de valioso para reunir essa tropa toda e vamos combinar que o tema é valiosíssimo, porque é dinheiro público, valiosíssimo para eles e também valiosíssimo para nós, porque esse dinheiro público é nosso. Embora eles cuidem e tratem como se fosse deles, é nosso. E por que eles se reuniram? Você acompanhou aqui. Você sabe que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão, depois validada por todos os demais ministros do Supremo, dizendo o seguinte: emendas parlamentares não podem ser destinadas sem transparência e rastreabilidade. Não dá para o camarada mandar o dinheiro sem que a gente saiba quem mandou, indo para um lugar que a gente não sabe como vai ser usado e sem auditoria. Hoje em dia, o camarada pode mandar uma emenda, que é a tal da emenda PIX, por exemplo, sai do Tesouro Federal, vai para o Tesouro do Estado ou do Tesouro Municipal, e lá, como não é orçamento federal, ainda que a origem do dinheiro seja federal, o TCU não fiscaliza. Então é um dinheiro livre, que ninguém fiscaliza, é uma zona. Zona. Não pode. E é assim que funcionava. Emenda individual. O camarada manda para onde quer, pelo critério dele. Então, fizeram uma reunião e disseram o seguinte: a partir de agora, e até fazer isso não tem liberação, mas vai ter que criar um sistema de controle, um sistema de rastreabilidade, um sistema de transparência, vai ter que ficar tudo registradinho, bonitinho. O TCU vai fiscalizar as tais emendas PIX. Então era tudo largado, o Supremo deu uma enquadrada nos deputados e senadores, uma ótima enquadrada. Está aí um caso clássico de atitude em prol da constitucionalidade. Não é uma intromissão, porque sempre o Supremo vai estar se intrometendo em algum lugar, porque a não ser que ele decida a respeito dele, Supremo, sempre está se intrometendo, seja no judiciário, seja no executivo, seja no legislativo. Se a gente quiser chamar, e eu sou daqueles que usa a expressão ativismo, mas se a gente quiser chamar tudo de ativismo, aí complicou. Nesse caso, não é ativismo. Estava zelando, sim, pela Constituição. Mas eu queria chamar atenção para um fato. Havia um escândalo em curso. O escândalo da falta de transparência, da falta de rastreabilidade, com 50 bilhões de reais, né? Cada parlamentar pode apresentar até 25 emendas individuais. Cada uma das comissões permanentes do Senado e da Câmara podem apresentar também emendas, e varia. Tem comissão que pode apresentar 4 emendas, comissão que pode apresentar 6, outra que pode apresentar 8. Tem as emendas de bancada, bancadas estaduais, bancadas regionais, tem as emendas de relator, enfim, é um festival de emenda. Em total 50 bi. Um de cada 4 reais de livre destinação controlado pelo Congresso Nacional. Não há lugar nenhum do mundo onde isso acontece. Não há lugar do planeta onde o parlamento mande tanto no dinheiro. Seja o parlamentar ligado ao governo, seja o parlamentar ligado à oposição. Isso é um absurdo, absurdo. Então, o primeiro escândalo, eles atuaram. Rastreabilidade, transparência que não tinha e tal. Mas o segundo escândalo, que é o escândalo institucionalizado, que é um escândalo legalizado, um escândalo que é tratado como se não fosse escândalo, que é o direito de todo deputado e senador decidir, durante 4 anos no caso do deputado, durante 8 anos no caso do senador, para onde eles põem o dinheiro, segundo os interesses dele. Isso não foi tocado. Primeiro, é um desequilíbrio absoluto, porque é um dinheiro eleitoral. Você tem uma verba, 50 bi por ano, vezes 4, 200 bi. Como é que você não está estimulando a reeleição desses deputados e senadores? Total. É um poder que eles têm, que é uma coisa inacreditável. Agora, mais escandaloso, ou tão escandaloso quanto o fato de que eles podem mandar mais do que os outros que querem entrar, porque depois que os outros entram também vão tomar parte disso, mas
Tem um lado que é o seguinte, a distribuição de dinheiro público, se é o resultado do dinheiro do Brasil, deveria ser devolvido para a sociedade na forma de o que é melhor para o Brasil. O que é melhor para o Brasil, o que define são políticas públicas, que geram estatísticas e que geram uma lista de necessidades. Então, digamos, é na área de saúde, por exemplo, que tem que gastar a maior parte do dinheiro. Perfeito. Então, quais são os municípios ou regiões brasileiras com maior carência na área de saúde? Ah, são estas daqui. Elas não seguem, esse critério nunca vai ser eleitoral, vai ser sempre um critério social, da desigualdade social, não da desigualdade eleitoral ou da igualdade eleitoral, da desigualdade social. Então, digamos que você liste e encontre 5 estados que precisam da maior parte do investimento e dentro desses 5 estados, 200 municípios, que são os que precisam ser mais reforçados. Para que vai ter emenda parlamentar? Como é que a emenda parlamentar vai interferir nisso? O deputado vai dizer, quando você for inaugurar a emenda que a política pública recomenda, de número 27, me avisa porque eu estou apadrinhando. Ok, poderia ser. Acho ridículo, absurdo, mas tá bom. Agora, o que se tem é que 1/4 do dinheiro de livre destinação do país segue critérios eleitorais. Isso é um escândalo. Eu não estou querendo dizer que o município que recebe não precisa, porque todos os municípios precisam. Eu não estou querendo dizer que a obra que é feita é desnecessária, porque toda obra é necessária. Tem uma ponte simples, faz uma ponte dupla, depois faz uma ponte tripla, depois faz o que quiser. Mas é óbvio que ou você escolhe a regra da lista única, ou você escolhe a regra do apadrinhamento. E a regra do apadrinhamento, ela abre a porta para uma opção de coisas, entre as quais o mau uso do dinheiro público, que poderia até acontecer com as listas organizadas por desigualdade social, porque o cara, quando é ladrão, bandido, pilantra, ele vai roubar de qualquer jeito. Mas não dá para fazer, por exemplo, a não ser que fosse muita coincidência, por exemplo, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, né? Ele mandou dinheiro para a cidade onde a irmã dele é prefeita, no Maranhão. O ministro dos Esportes, o André Fufuca, mandou dinheiro para a cidade onde o pai dele é prefeito. Será que realmente a cidade onde o pai dele é prefeito, a cidade onde a irmã do ministro Juscelino é prefeita, são as cidades que mais precisam? Elas precisam, mas são as que mais precisam? Um dos candidatos aí a presidente da Câmara, no lugar do Arthur Lira, que é o Amaro Nascimento da Bahia, ele mandou emenda para o município onde o irmão é prefeito e concorre à reeleição. A gente vai achar outros casos. A gente vai achar Domingos Neto no Ceará, que mandou dinheiro para a cidade onde a mãe é prefeita. O Júnior Mano do Ceará também colocou dinheiro na cidade onde a mulher dele é prefeita. Hugo Mota da Paraíba, onde o pai é prefeito. Será que esses municípios, por coincidência, é possível, hein? Fariam parte de uma lista das cidades que mais precisam? É possível, mas a gente não tem como saber, porque não tem uma lista de políticas públicas orientando os municípios que mais precisam. Então a gente não sabe se esses municípios fariam parte. Ainda que fizessem, se estariam na ordem em que o dinheiro foi liberado. Teve um deputado que colocou dinheiro para a saúde. Foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal e tal. Colocou dinheiro para a saúde. E o estado dele é o estado pobre, não é que é o estado rico, né? O estado pobre. E o que aconteceu? Foram fazer, o Supremo entrou na história para investigar e descobriu que o camarada mandava comprar ambulância, liberava dinheiro para ambulância, sob o argumento de que, puxa vida, ele era de Roraima, Newton Capixaba. Foi condenado em 2018, 6 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, corrupção passiva. O que ele fazia? Ele mandava dinheiro para a ambulância, comprar a ambulância,
e é acusado de receber um pedaço, 10% do valor de volta. Então o argumento era matador. Puxa vida, eu estou mandando dinheiro para cidades que não tem um hospital a um raio de 1.000 quilômetros. E ele liberava dinheiro para as ambulâncias. Aí ficava liberando. Aí foram investigar depois, descobriram que o sujeito estava fazendo uma patifaria. Ele foi condenado por corrupção passiva. Será que se tivesse uma política pública fiscalizada pelo Congresso, fiscalizada pelo TCU, não orientada pelo Congresso, será que todo mundo de olho numa política nacional de ambulância, a gente teria o mesmo tipo de patifaria? Talvez tivesse. Mas será que as cidades para onde ele mandou ambulância estariam na lista? Para mostrar o absurdo, deixar o absurdo mais claro, é óbvio que a regra da lista única seria muito melhor. E não dá para a gente ter uma lista única por necessidade, por desigualdade social, e uma lista única por apadrinhamento. Ou bem, manda dinheiro pela lógica do apadrinhamento, ou manda dinheiro pela lógica da necessidade para redução de desigualdade social. Agora, imagina, por exemplo, que a gente fizesse uma lista de transplante, por exemplo, no Brasil, usando a regra do apadrinhamento. Imagina. O transplante hoje é uma regra, é uma lista única, né? Você tem uma lista das pessoas que precisam deste órgão, daquele órgão, tal, tem uma lista. Então, vai o primeiro, depois vai o segundo, depois vai o terceiro. Dá para furar fila? Dá, se o estado de saúde de alguém piorar, aí fura fila. Então você faz uma lista. Agora não tem apadrinhamento. Então a gente está no campo da saúde usando lista única para transplante, porque esse é o mais certo para você privilegiar quem mais precisa, priorizar quem mais precisa. E os senhores que se reuniram no gabinete ontem da presidência do Supremo Tribunal Federal trataram de um pedaço do problema, mas sequer abordaram aquilo que é um absurdo institucionalizado, que é permitir que a lógica do apadrinhamento se sobreponha à lógica do combate à desigualdade social de maneira igualitária. E isso fica registrado. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.